Seja bem-vindo ao Multiplica. Nessa série, nós vamos conversar um pouco mais sobre como lidar com a nossa ira. A Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz o seguinte: Irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A ira é um sentimento comum entre todos nós. Todo ser humano, ele enfrenta esse sentimento, ele tem que lidar com esse sentimento. Isso pode acontecer, vamos dizer, no estacionamento do shopping, quando alguém corta a sua frente, toma o seu lugar onde você estava já planejando de olho para estacionar ali. Pode ser no trânsito, alguém é rude com você e quase causa um acidente. Pode ser na sua casa, alguém diz uma palavra para você e você recebe essa palavra de uma forma assim meio torta e aquilo pega e ofende você. Pode ser na fila do aeroporto, em qualquer lugar, no trabalho, o chefe diz alguma coisa, o seu colega de trabalho faz um comentário e aquilo desagrada você e de repente você está lidando com esse sentimento, a ira. A ira é um sentimento comum entre todo ser humano. Agora, nós aprendemos, inclusive nas Escrituras, que existem dois tipos de ira. Existe a ira agressiva e a ira passiva. Mas a ira continua sendo um instrumento do inimigo, do diabo, de Satanás, que quer destruir relacionamentos. A coisa mais preciosa que nós temos no mundo, na vida, são os nossos relacionamentos. A ira pode ser agressiva, então. E é o caso quando você abre a Bíblia e vê ali no livro de 1 Samuel, capítulo 18, a ira de Saul contra o genro dele, que era Davi, que acabou se tornando o rei de Israel, inclusive no lugar de Saul. Saul era um homem muito irado, ele tinha muita inveja, muitos ciúmes de Davi. E ele, assim, agia de forma agressiva, querendo inclusive matá-lo. Ele chegou a perseguir o próprio genro dele para tirar-lhe a vida. Então, Saul era um homem irado, e a história diz isso. Agora, tem um outro também que demonstrou a sua ira, mas de forma mais passiva. Você vê ali no livro de João, capítulo 13. É o exemplo de Judas. Judas, inclusive naquela última noite em que Jesus serviu a ceia aos seus discípulos, Judas, dentro do coração dele, ele já não se tolerava mais, ele não se aguentava, ele não via a hora de sair daquela mesa e vender Jesus, e trair Jesus, E Jesus mesmo disse, olha, eu sei que dentre vós aqui, no meio de vocês, tem um que vai se levantar contra mim e que vai me trair. E Judas tinha essa ira contra Jesus, por causa da inveja que ele tinha de Jesus. E o problema é que a ira pode me causar sérios danos, tanto a ira agressiva como a ira passiva, que eu tento não demonstrar, que eu tento esconder dentro de mim, talvez por causa dos ciúmes, do orgulho, por causa da inveja que eu tenho de uma pessoa. E essa ira pode me destruir, ela pode gerar danos físicos, a Bíblia diz, inclusive úlcera, gastrite, o meu problema, às vezes, de imunologia, eu me torno mais vulnerável a doenças. Então a ira, ela pode me gerar problemas físicos. A ira pode me gerar problemas emocionais. O livro de Provérbios, inclusive, é cheio de conselhos contra a pessoa irada, iracunda. E esses problemas emocionais, por causa da ira, pode te gerar a depressão clínica, porque você guarda aquilo, e você não consegue lidar bem com aquilo. E se você está enfrentando um momento depressivo na sua vida, faça um balanço, faça um inventário das suas emoções. Você está carregando a ira dentro de você, a ira de alguma pessoa, ou por causa de alguma pessoa nos seus relacionamentos. Aí depois também, um outro dano que a ira gera é o dano espiritual. A Bíblia diz que quando nós estamos irados, nós não conseguimos ser as pessoas que nós devemos ser. Nós não conseguimos orar, ou estudar a Bíblia, ou adorar a Deus, ou às vezes ir à igreja, inclusive, ou até mesmo olhar para um irmão. Então, uma coisa que nós temos que aprender, logo de cara, a Bíblia diz em Efésios, aprender a lidar com a ira. E você não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Você não deixa a ira passar para outro dia, e para outro dia, e para outro dia. Você tem que lidar com ela assim que esse sentimento entrar no seu coração. E durante esses próximos podcasts,
nós vamos estar falando sobre como é que eu lido com a ira de uma forma efetiva, como é que eu resolvo esse problema dentro de mim.